Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre a criação de Deus. E é algo que não é muito difícil de se entender, mas é difícil de se explicar. E é lindo de se entender. É a primeira vez que eu vou falar desse assunto dessa maneira, então vocês têm que prestar atenção. Eu já medito nisso há algum tempo, mas para explicar isso para os irmãos não é fácil. Mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. Para falar sobre a criação de Deus envolve muitos assuntos. Só que eu quero falar sobre a consciência da consciência de toda a criação de Deus. Para isso eu escolhi o Sol, a Lua, as estrelas e os animais e dava para pôr dentro desse pacote aqui profecias. Só que para não ficar tudo muito confuso, eu vou deixar para falar nisso com mais propriedade mais para frente. Por enquanto vamos falar sobre o Sol, Lua. As estrelas eu vou continuar num próximo vídeo porque é uma coisa muito linda de se entender. Que maravilha é entender essas coisas. Nós estamos falando do nosso mundo, do mundo que Deus criou e que o diabo, usando a ciência atual, manipulando homens de corações perversos, conseguiu até mudar o formato do mundo na cabeça de cristãos. Por incrível que pareça, mesmo a gente tendo Gênesis, toda a palavra de Deus, o diabo conseguiu manipular todo o sistema para você não olhar para a criação de Deus com a glória que Deus criou. Pelo contrário, se o diabo conseguiu colocar na sua cabeça que a Terra é redonda, uma bola esférica, cheia de água presa por gravidade, e que ela gira a 1.666 km por hora, olha a loucura! E ainda andando pelo espaço numa velocidade, sei lá, incalculável. E conseguiu calcular o tamanho da Terra, o tamanho do Sol, que seria 300 mil vezes maior que a Terra. A distância entre o Sol e a Terra, ao ponto de que você, às vezes quando está voando de avião para um país, de um país para o outro, você pode estar de ponta cabeça se você olhar do lado de fora do globo, aspas, você iria ver o avião de ponta cabeça preso na esfera. Se o diabo conseguiu colocar isso na cabeça do ser humano, ele consegue colocar qualquer coisa. Mas a palavra de Deus vem no momento certo para tirar todo esse embaraço da nossa mente e revelar a glória da criação de Deus. Então presta atenção nesse texto de Enoque. Eu vou usar bastante o livro de Enoque, mas em paralelo com as escrituras, com tudo que nós temos. E é o livro de Enoque que me abriu os olhos para enxergar com mais atenção essas coisas que eu vou falar para vocês. Presta atenção, vamos ler o capítulo 93, da versão que eu estou usando, Enoque 93, para pegar o verso 15, vamos ler o verso 11. Aqui Enoque está explicando aquela revelação das 10 semanas. Mas para não ficar muito grande, para dar início logo ao estudo, a partir do verso 11, presta atenção. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem, nele serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria. E nele um homem se levantará e virá. E durante a sua conclusão, ou seja, a conclusão da sexta semana, a sabedoria de Deus é esquecida. A gente sabe que é o Filho de Deus que veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e aqui está chegando perto do ano 70. Certo? É isso que a profecia está nos revelando. E durante a sua conclusão, ele queimará a casa, o domínio com fogo. A casa do domínio com fogo. E toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de perversidade. Pausa. Aqui, quando fala da sétima semana e dessa raça rebelde, aqui o Senhor está falando de toda a revolução industrial, trazendo a energia, a tecnologia e a inteligência artificial. Inúmeras serão as suas obras, olha para esse mundo, mas todas elas perversas, iníquas, contra a lei. Verso 15. No fim daquela semana, agora no nosso tempo, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça para receberem um esclarecimento cêtuplo sobre toda a criação. Nosso tempo agora, e para isso foi selecionado o livro de Enoque para refletir luz em todas as grandes revelações que estão na Bíblia
mas a gente não olha para ela. Deus sabe que muitos dos filhos de Deus, eles são atraídos pelo oculto. A Bíblia parece que é uma coisa que a gente já sabe, está meio enjoado, ainda mais as pregações, sabe? Já sei como é que é. Aí vem um livro diferente, todo mundo abre os olhos. Todo mundo que quer ter os seus olhos abertos. Tem muitas pessoas que fecham os seus olhos, fecham o coração para o livro de Enoque. Mas não é isso que o livro no total está profetizando. Ele está profetizando que no fim ele seria achado pelos santos, isso é falado no início do livro. E somando tudo, né? Por exemplo, na metade do livro fala que a sabedoria veio e não encontrou lugar na terra, então ela voltou para o seu próprio lugar. Está falando de Cristo. Bate com Provérbios 8 e 9. E aqui está falando que no fim da semana, daquela semana, né, que seria no caso aqui a 7ª, seriam selecionados homens justos, extraídos da planta da eterna justiça, ou seja, de Cristo, que é descendência de Abraão, como foi falado um pouco antes aqui na profecia que eu pulei. E esses receberiam o conhecimento 7 vezes mais. Conhecimento cétuplo, você pode entender 7 vezes mais, tem algumas traduções que até dá a entender isso de maneira melhor, ou conhecimento cétuplo no sentido de completo, porque o número 7 fala de algo perfeito e completo, na maioria dos textos, né? Sobre toda a criação de Deus. Verso 16. Depois haverá outra semana, a 8ª, da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante a sua conclusão adquirirão habitações para a sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Aqui está falando do templo de Ezequiel, que a própria visão que antecede essa profecia explicou, como já falei nos vídeos anteriores. Não ainda é a Nova Jerusalém. É o templo de Ezequiel que vai durar bastante tempo, depois ele vai ser guardado, né, desconstruído e guardado ao sul, para vir uma casa maior e que fica para todo sempre, como diz o livro de Enoque. Verso 18. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para o mundo. Passou 1000 anos, trono branco. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no 7º dia da 10ª semana, olha só essa data, 7º dia da 10ª semana. Eu sei que aqui o dia é o 7º e a semana é a 10ª, mas 7 e 10 lembra dia da expiação. É um apontamento para os santos que estudam as festas. Mas aqui é depois do milênio, fazendo uma referência ao grande trono branco, que vai haver expiação ali. E depois disso, no 7º dia da 7ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre as sentinelas. E um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente, haverá muitas semanas que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Aí, acabou as 10 semanas, o Senhor profetizou todos os milênios, o milênio, o trono branco e a eternidade, que está representada no 8º dia, depois da festa dos tabernáculos. Vamos somando as coisas. E aqui, olha a pergunta que o Senhor faz. Quem haverá de estar lá, de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz do santo sem emoção? Quem haverá capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem irá compreender os feitos do céu? Ele poderá ver a animação, mas não o seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar lá a respeito dele, mas não de souber a ele. Bom, aqui ficou um pouquinho estranho, né? Mas eu estou lendo o que está sendo passado para mim. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas. Enoque está falando dele mesmo aqui, porque foi revelado muita coisa para Enoque. Enoque foi levado em espírito para ver muitas coisas no céu, praticamente os mistérios do Senhor. Todas as coisas que ainda hoje, com toda a tecnologia, nós não podemos ver nos cantos da terra. Ou seja,
fotinha de ciência do mundo bola, videozinho, é tudo montagem e mentira. Como nós sabemos disso? Porque senão a NASA teria mostrado as águas que estão acima do firmamento, que está em Gênesis. No livro de Enoque fala que nos 4 cantos da Terra tem 3 portões ao norte, e é chamado de uma beleza muito grande. 3 portões ao norte é portões do céu, mas direcionados para a Terra. 3 portões ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente, 3 ao oriente. Lembra até o templo de Ezequiel e a Nova Jerusalém. Mas são portões na terra, que ligam a terra com o céu. E desses portões brotam bênçãos sobre a terra e também castigos. A NASA não mostrou nada disso pra gente. Aí você vai dizer, mas isso é Enoque, isso é mentira, isso não é palavra de Deus. Mas está em Gênesis. Deus abriria as comportas do céu e derramaria chuva do céu. São as águas que estão acima do firmamento. Ou por que você acha que Deus deixou águas acima do firmamento? Para matar o mundo pecador. Para matar não só o mundo pecador antigo, mas também as heresias da NASA hoje. As heresias que talvez você acredite contra os textos bíblicos. E no verso 31, continuando, diz: Qual de todos os homens é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? Ah, Enoque, pelo amor de Deus, a NASA, né? A NASA não somente faz isso, mas ela calculou o tamanho do Sol e o espaço entre o Sol e a Terra. E além do mais, ela entendeu que não é a Terra o centro de tudo, é o Sol. O heliocentrismo. Só falta adorar e beijar o Sol. Ou seja, eu respondo essa pergunta aqui. Se eu for uma pessoa que despreza as Escrituras. Aí você vai dizer, mas essa pergunta está no livro de Enoque, um livro apócrifo. Besteira. Deus fez essa pergunta aqui em Jeremias 31, verso 35. Se eu não estiver enganado, mas está no livro de Jeremias. E não só lá, está em Provérbios. Aliás, em Provérbios, Deus fala que colocou bordas ao redor da terra para que as águas não traspassem. Ou seja, é o limite das águas. Não só bordas ao redor da terra, mas ele fala também de areia, como areia que bloqueia o mar. Porque se não tiver areia, o mar vaza. E nós estamos falando de oceanos. Ou seja, não é gravidade, coisa nenhuma que prende a água na bola giratória. Porque se é a gravidade, não precisa de bordas ao lugar da terra. E se você não acredita nisso, pega o livro de Provérbios e joga no lixo. Porque fica mais bonito você virar um ateu, não virar um cristão a favor dessa falsa ciência. Ou Deus está dando um tiro no seu próprio pé, tanto aqui como em outros livros da Bíblia. Então, Deus está dando oportunidade para você ter conhecimento cétuplo de toda a criação. Se você é um arrogante de coração duro, você se resolve com Deus, mas não fale que a Bíblia não está falando isso, porque aí você seria julgado como mentiroso. Então Deus está fazendo perguntas aqui. Por quem tem sido visto as dimensões de todas essas coisas? Enoque viu. Ele disse, a gente pode ver, meditar, mas não é capaz de criar nada igual. Ele está falando aqui dele mesmo. Deus mostrou as dimensões da terra. Mas ele teve que, em espírito, em visão, ver tudo isso. Porque o homem não tem acesso. O homem nunca viu os portões, os 12 portões que estão ao redor da terra, como a Nova Jerusalém. Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação e pelo que ele é apoiado, é a pergunta. Quais são os números das estrelas? E onde todas as luminárias ficam no descanso? São perguntas que você entende lendo todo o restante do livro. Ok? Só aqui você já começa a aumentar o seu nível de conhecimento da criação. E vendo como o diabo realmente manipula esse mundo, e agora fica muito mais fácil através de filmes e seriados com imagens reais. Transparece uma realidade muito grande para a gente, mas é tudo engano e mentira. E a criação de Deus, do jeito que ele mostrou aqui, é muito mais gloriosa e até complexa, mais entendível, do que essa bagunça que as escolas colocam na cabeça das crianças e que os filmes e seriados colocam na nossa cabeça. Isso é a palavra de Deus, contra a ciência moderna. Ok, como nós vamos falar do Sol, da Lua e das estrelas, eu achei legal dar esse toque para vocês.
Se vocês quiserem saber mais sobre coisas da Terra plana e não a Terra mentirosa, maluca, ou seja, a festa do diabo, tem estudos no canal falando sobre isso. E o que é interessante, nós vamos ver sobre a consciência dessas criações de Deus. Porque a gente pensa que Deus criou muitas coisas, mas elas não têm consciência. Presta atenção nisso. Muitas das criações de Deus têm uma certa consciência. As árvores, as plantas, elas têm uma certa consciência. Animais têm consciência. O homem é a criatura mais elevada do Senhor, tem consciência da consciência. A criatura mais elevada feita aqui na terra. Porque no céu nós vemos as grandes criações do Senhor, que até refletem uma realidade. São sombras que refletem uma realidade na criação do homem. Certo? Então, por exemplo, eu vou ler um texto aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo passar para vocês. Então vamos ler Enoque, capítulo 69, do 23 ao 37, para vocês entenderem o que eu quero falar. Diz assim: Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito para sempre, porque por ele a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu areia contra ele. Está falando aqui durante o período da fúria dos mares, né? A areia foi estabelecida contra ele. É o que está no livro da lei revelado para a gente. E é falado também nos profetas. Verso 27. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu areia contra ele, a qual continua imutável para sempre. E por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. Por este juramento o sol e a lua completam o seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Por este juramento as estrelas completam o seu progresso. E quando seus nomes forem chamados, eles retornarão em resposta para sempre e sempre. Agora presta atenção no verso 34. Todos estes confessam e louvam diante do Senhor Deus. Todos estes o quê? Toda a criação de Deus, que Deus está falando que por juramento que Deus fez com eles ficariam estabelecidos, mas eles também exerceriam as leis que lhes foram dadas. Aí a gente pensa que, como é que isso acontece na prática? Porque aqui diz que eles louvam a Deus. Como assim eles louvam a Deus? Eles têm consciência para fazerem isso? Ou é só uma metáfora, uma parábola? Não é. Vocês vão entender isso melhor. Preste atenção agora. Verso 39 e 40. Ele assentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal do julgamento deste julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com seus... Na verdade era o 39 e o 43. Vamos ler o 43. Esta é a terceira parábola de Enoque, ou seja, são grandes instruções que se encontram dentro de parábolas. No livro de Enoque tem 3 grandes parábolas, são enormes. E essa daqui se encontra dentro da terceira. E Deus está revelando mistérios aqui. Aqui ele já começa a falar que Deus fez juramento com a sua criação e a sua criação entrou em compromisso com ele. Vamos ler mais um texto para vocês entenderem melhor. Enoque 41, a partir do verso 7. Eu vi as câmeras do sol e da lua, e de onde eles saem e para onde voltam, o seu retorno magnífico. E como um tem precedência sobre a outra, a sua rota admirável, e como não transgridem o seu curso, não aumentando nem diminuindo, e como guardam entre si a fidelidade e o juramento pelo qual se comprometeram. Primeiramente avança o sol e segue o seu curso obedecendo a ordem do Senhor Deus, e grande é o seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da lua, que naquelas
paragens segue o seu curso tanto de dia como de noite, na presença do Senhor Deus. Eles se colocam um atrás do outro, agradecendo-o e louvando-o sem cessar. Para eles, o seu agradecimento é o descanso. Pois o sol faz muitos giros, ou para a bênção ou para a maldição, e o caminho da lua é a luz para os justos, mas trevas para os pecadores. Em nome do Senhor, que separou a luz das trevas, dividiu os espíritos dos homens e fortaleceu os espíritos dos justos em nome da justiça. Nenhum anjo, nenhuma potestade poderia impedir isso, pois ele quem estabeleceu para eles todos um juiz, que os julgará na sua presença. Vocês perceberam o tanto de revelação que se encontra aqui nesse texto? Por exemplo, Deus está falando que o sol e a lua têm o seu caminho e eles louvam a Deus. E diz que o descanso deles é a gratidão, o agradecimento. Se o sol e a lua não têm consciência para isso, não tem nem como isso ser uma parábola, nem uma metáfora, nem nada, porque está falando diretamente dos seres, desses dois seres iluminares, né? Que Deus criou, o sol e a lua. E por que aqui diz que para eles o agradecimento é o descanso? Porque em algum lugar do livro aqui eu procurei e não encontrei. Dá um trabalho, irmãos, terrível encontrar as coisas dentro do livro de Enoque, porque nós não temos aplicativo para fazer aquelas pesquisas com a palavra-chave. Então é um trabalho terrível. Para montar isso daqui foi mais de 1h30 para encontrar os textos. Ouvindo, eu tinha uma memória das coisas, porque essas coisas eu entendi ouvindo o livro. Mas para buscar o texto deu um trabalhaço. E eu sei que em outro ponto, quando Deus está falando muitas coisas a respeito do sol e da lua, tem ali um ponto que diz que eles nunca param, eles nunca cessam, eles nunca descansam. E aqui diz que o descanso deles é o agradecimento. Não é contradição, é concordância. Eles nunca param. O sol e a lua não vão parar nunca. Só em um momento que Deus vai ferir até essa parte do sol, até essa parte da lua, até essa parte das estrelas, para que eles não iluminem, entendeu? Essa ideia de ferir não é que Deus vai castigar por eles terem transgredido a lei de Deus. Não é isso. É em um outro sentido. Para castigar os homens. Eu separei o texto aqui para vocês entenderem. Está separado também, nós vamos ler. E aqui diz que o descanso deles é o agradecimento. É como se agradecer e louvar a Deus fosse para eles o descanso. Mas como isso seria possível se eles não tivessem consciência? Eis a pergunta. Pois o sol faz muitos giros, ou para a bênção ou para a maldição. E o caminho da lua é luz para os justos, mas trevas para os pecadores. Por que essa frase? O que ela quer dizer? Em nome do Senhor, que separou a luz das trevas, dividiu os espíritos dos homens e fortaleceu os espíritos dos justos. Por que ao falar de separar a luz das trevas, fala de dividir o espírito dos homens e o espírito dos justos? Porque quando Deus criava lá, no início, eu já falei isso no canal, né? Só estou explicando esse texto. Quando Deus criava e Ele separou a luz das trevas e chamou a luz dia e as trevas noite, ali já era o que Deus faria com os homens. Ele separaria os frutos bons dos frutos maus, o joio do trigo. Quando Deus separava a luz das trevas. Entendeu? Isso é antes do sol e da lua ser criado, porque essa separação foi da sua própria luz. E depois, no quarto dia, Deus cria o sol e a lua para presidirem sobre essas questões, né? A lua fala da antiga aliança e também do corpo terrestre do homem. O sol fala da nova aliança e do corpo glorificado. Aonde que nós entendemos isso? Na nossa Bíblia. Aliás, já falamos disso em lives. E aqui está confirmando. Por isso que as pessoas leem ou ouvem e não entendem o que Enoque está querendo dizer. Mas aqui está confirmando grandes revelações. Aliás, dando luz para a gente, né? Ou você entende lá por Gênesis, ou você entende por aqui. Paulo usa essas parábolas nas suas cartas, quando ele fala que nós somos dia e não noite, nós somos da luz e não das trevas. João revela isso de maneira excelente no primeiro capítulo do seu evangelho. Ele está interpretando Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra.
A terra, havia trevas sobre a face do abismo. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Aí Deus separou a luz das trevas. João está interpretando isso lá na sua carta. No princípio era o verbo. Fala de uma luta entre a luz e as trevas, e que as trevas não prevaleceram. E até mostra que a luz era a vida dos homens, ou seja, os homens estariam mortos em ofensas e pecados, até que Deus falaria, haja luz. Ou seja, haja o meu filho sobre a terra. Tremendo, né? Tudo isso está sendo falado só aqui no verso 11. Compreenderam? Então, já lemos 2 textos em que o sol e a lua, eles louvam a Deus e eles agradecem a Deus. Eles têm gratidão ao Senhor. E que Deus fez um juramento com eles, que eles permaneceriam para todo sempre. Até mesmo no milênio e dentro da eternidade haverá sol e lua. Só que aí, no milênio, Deus já vai elevar a glória do sol e da lua. Em Isaías, eu não separei o texto aqui, mas você pode buscar, diz que a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes mais. Já no milênio. Ou seja, a terra realmente vai sofrer uma transformação. Assim como os santos sofrerão uma transformação, e isso afetará toda a criação de Deus, de maneira que nenhum animal matará outro animal e nem algum homem. E nem homem matará outro homem e nenhum animal. Se fizer, porque ainda haverá pecado, será punido imediatamente. E será em um número bem menor. Só voltará a acontecer essas destruições depois do milênio, porque Satanás será solto por pouco tempo e ele vai seduzir a terra toda. Certo? Então, olha só o que Deus está fazendo. Haverá noite no milênio? Haverá noite, só que a noite do milênio não é como a noite do nosso tempo agora. Porque a noite do nosso tempo é trevas. A noite do milênio já não é trevas, porque a luz da lua será como a luz do sol. Só que a luz do sol 7 vezes mais. Entendeu? Será mais escuro em comparação com a luz do sol 7 vezes mais, que não queimarão os homens. Tudo isso é palavra de Deus. E isso você está tendo conhecimento cétuplo de toda a criação de Deus. Você parar para imaginar isso é lindo demais. Tenta colocar um fone, uma música de fundo e pensar nisso. Você não vai ver a sua filha, o seu filhinho em casa com uma luz no teto, brincando com ursinhos de pelúcia. Era assim antigamente, né? Hoje em dia está todo mundo no celular, no Instagram, sendo contaminado. Mas você não vai ver isso. Você vai contemplar, você não, mas os que estiverem no milênio, irão contemplar os seus filhos e filhas nas estradas, sendo iluminado pela luz da lua, que será como a luz do sol, brincando não com bichinhos de pelúcia, mas com um leão de verdade, com animais de verdade. Esses animais enormes que, se ficarem com fome, engolem o homem. Não acontecerá no milênio. Nem a serpente, que é uma figura do diabo, nem ela será má. Ela terá a santidade, tipo assim, vou dizer, a santidade do Senhor estarão nos animais. Nem a serpente fará mal algum, diz Isaías capítulo 11. Então, olha que coisa linda. E isso é no milênio, não é ainda na eternidade. Porque no milênio ainda haverá mortes de animais, para um propósito que será executado no templo de Ezequiel. Mas depois disso, Deus vai cumprir o que sempre esteve no coração do Senhor. Aí a parte mortal será removida, aniquilada para sempre no grande trono branco, depois dos 1000 anos. Aí nenhum animal mais perecerá na presença do Senhor. Não haverá mais derramamento de sangue, nem para dar exemplos, nem para algum templo, nem para memorial, nem para nada. Certo? Espero que você esteja compreendendo, né? Se você não compreende, você tem que seguir os estudos do canal. Agora, nós temos mais alguns textos para ler, mas presta atenção nessa parábola que eu vou falar para vocês. Pensa em uma pedra, em qualquer animal que você quiser. Vamos pôr um leão, sei lá, qualquer animal, um cordeiro. Pense em uma pedra, em um leão, e aí
e uma árvore. Vamos pensar numa árvore também. Uma pedra, uma árvore e um animal. E vamos pensar na consciência. Qual é a diferença da pedra para a árvore, por exemplo? Você poderia falar as diferenças? Porque não existe só uma diferença. Existem várias diferenças. A principal, a palavra-chave é vida. A segunda palavra-chave é consciência. Uma pedra não tem vida. Uma pedra não tem consciência. Uma árvore tem vida. Se você tratar mal uma árvore ou uma planta, ela morre. E a árvore, ela não somente tem vida, mas ela produz vida. Ela produz alimentos, ela produz oxigênio. Então a árvore tem vida, a pedra não. Entendeu? Agora, vocês já sabem disso. Qual é a diferença então de uma árvore e de um leão? De um cachorro, tanto faz. Qual é a diferença? As diferenças, né? Porque tem várias. Vida. Vida já não é tanto, né? Porque os dois têm vida. Agora a palavra-chave é não mais a vida, e sim a consciência. Porque uma árvore não tem consciência. Ela está plantada, foi plantada por alguém, tem que ser cuidada, assim como plantas, como uma horta para produzir frutos. Tem vida ali, já tem vida e tem morte. Mas não tem consciência. Agora, os animais têm consciência. E a árvore fica parada, os animais são móveis. Eles têm mobilidade. Entenderam a diferença? E um animal tem consciência. Um cachorro fica triste, fica alegre. A árvore, ela pode demonstrar sua tristeza também através dela morrer e ela produzir vida. Então, a consciência, vamos dizer assim, se você comparar no seco a consciência de uma árvore e de um animal, você vai dizer que a árvore não tem consciência, né? Porque a árvore não é como um bichinho. Então você vai dizer, a árvore não tem consciência. Mas na verdade, ela tem. É diferente, é um grau diferente, mas ela tem. A árvore, ela fica triste e morre. Ou ela fica alegre e produz vida. É uma certa consciência. Entendeu? Muitas parábolas do Senhor no livro de Joel, Isaías, vários profetas onde Deus fala da alegria da criação dele, das plantações, dos montes se alegrando. Não são apenas parábolas. Você imaginava que era apenas parábolas, mas não é. Deus não usa apenas árvores para falar de homem como se fosse apenas parábolas. Você vai entender que as árvores, elas têm um valor imenso para o Senhor. E os homens matam as árvores para construírem esse mundo. Eles matam a natureza. Nunca foi vontade do Senhor isso. Entendeu? Esse mundo é uma matança, né? Agora, como eu disse, é difícil falar isso daí, mas presta atenção. As árvores se alegram, as árvores geram vida, e você vê isso com muito mais poder dentro do livro de Enoque. O livro de Enoque fala sobre a árvore da vida, sobre a árvore do conhecimento do mal, e hoje eu sei qual era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala de cheiro das árvores. Enoque mesmo ficou maravilhado com as árvores, com todas que ele viu, mas uma foi o destaque para ele, e não foi nem a árvore da vida, foi a árvore que Deus prometeu dar para os seus santos. A árvore da vida, é claro, também teve o seu destaque ali, é uma figura da vida eterna de Cristo, mas essa outra árvore é figura da vitória de Cristo. Por isso que ele se maravilhou. É uma coisa muito linda, irmãos. Aqui em cima tem uma árvore enorme. Ela vai lá de baixo, pega até o terceiro andar. E essa árvore, ela exala um cheiro. Mas é um cheiro tão gostoso, irmãos. Eu não sei explicar isso. Você se sente bem na hora que ela exala esse cheiro. E olha só, ao redor tem fiação, poste, casa, prédio, toda a tecnologia. Imagine num paraíso.
E olha essa árvore, mal cuidada. Imagine as árvores que Enoque viu. É a coisa mais linda. Então, tem uma certa consciência, sim. Agora, a consciência de um animal, ela é mais... Embora os animais eles não gerem vida, os animais eles trabalham a favor do homem também. O homem e o animal têm que trabalhar junto para a glória de Deus. Você vê isso ilustrado no rosto dos querubins e serafins, chamados de seres viventes. Quando Deus fez os animais aqui na terra, no quinto dia saírem das águas e no sexto da terra, ele chamou de seres viventes, o mesmo nome dos querubins e serafins, que ambos os grupos são chamados de seres viventes. Mas Deus não soprou nos animais o seu espírito, o fôlego. E Deus falou para a terra produzir, para as águas produzirem. Ele não soprou, ele não colocou a imagem e semelhança nesses seres. Mas o homem que ele fez do pó da terra, ele formou com as suas mãos e soprou a sua inteligência, a sua vida no homem. Por isso que mesmo que o homem peque, o espírito dele se comunica com o espírito do homem ainda estando apagado. Porque a parte do homem ter vida não é só sangue, ossos, células, veias, não é só isso. É uma parte da vida de Deus que está no homem. Mas como o homem pecou, a luz dele apagou e Deus pode reacender novamente. Enfim, Deus criou o homem de uma maneira sobre todas essas criações, mas as criações têm consciência. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Toda a criação de Deus tem consciência. E aí você começa a pensar melhor nessas coisas quando você olha para os textos onde o sol e a lua estão louvando a Deus. Eles se comprometeram com o Senhor. Tem que ter consciência para isso. Se comprometer é Deus falar assim, ó, eu vou estabelecer vocês para todo sempre. Vocês vão trabalhar para a minha criação e a minha criação vai render graças a mim. E vocês têm umas leis para cumprir. Eles se comprometeram com isso, é ato de consciência. Ou seja, o sol e a lua, eles têm consciência. Imagine agora se essas coisas fossem reveladas aos ímpios, que adoram o sol e a lua. Muitos ímpios adoram, veneram, mas não sabem que eles têm consciência. Agora, por que eles têm consciência? Porque Deus deu essa consciência limitada para eles. O sol e a lua é infinitamente maior que o homem, só que o homem é maior que o sol e a lua. Nós não trabalhamos para o sol e a lua. O sol e a lua que trabalham para nós. Para nós rendemos graças ao Senhor. Toda a criação tem que trabalhar juntamente para render graças ao Senhor. Assim é com os animais. Cada animal tem a sua função. Olha só a diversidade da glória de Deus, do trabalhar de Deus já na sua criação. Vocês conseguem ver a multiforme sabedoria de Deus na criação? Aliás, tem salmos e provérbios falando isso que eu estou dizendo. Eu estou puxando da memória e não tem nem como eu buscar agora, mas tem. Falando das diversas sabedorias de Deus na sua própria criação. O cavalo é um animal de guerra. O homem usa o cavalo para guerra, sempre usou. Sempre foi o carro do homem, até entrar a era da energia, tecnologia, inteligência artificial, para o mundo ser alterado. Mas o carro do homem sempre foi o cavalo, e no milênio será o cavalo. O boi é usado para plantação, cordeiros para outras coisas, o leão para outra função. Até a galinha tem serventia para nós. A galinha é a criação de Deus, não foi o homem que criou uma galinha no laboratório. Olha o tanto de vida que a galinha gera. Vaca também, todo animal, todos os animais têm que trabalhar junto com o homem para dar graças a Deus. Só que cada um com a sua consciência. Tem animais que foram preparados para a morte, para louvarem a Deus com a sua morte. Tem animais que foram preparados para isso e eles não têm vida eterna. Não sei se vai ser assim na eternidade, vão ter vida eterna. No milênio, ainda não, mas na eternidade terão vida eterna. Tem animais no céu, sabia disso?
E não estou falando dos seres viventes, dos querubins e serafins, não. Só que Deus, quando fez os animais subirem da terra e do mar, alguns ele escolheu para serem representados no rosto dos querubins e serafins, porque é lá que se originou primeiramente a ideia. Você sabe que tem querubins com rosto de leão, de águia, de novilho e de homem. Esses 4. Tá vendo? Já o homem e o animal trabalhando junto para a glória de Deus. Só que lá no céu tá mesclado. Em um só corpo você tem um querubim com o rosto, com 4 faces de animais, e as mãos são de homem, os pés são de homens, mas eles têm asas, eles têm olhos por dentro e por fora. Não é? Olha só que assustador isso. Mas é uma criação santa do Senhor. E aí, aqui na terra, ele desfragmentou. Ele colocou homens e animais, cada um com a sua consciência. Entendeu o que é consciência? Então, voltando no que eu quis falar para vocês, a pedra ela não tem consciência nenhuma. Uma construção, paredes, não tem consciência de nada. Já a árvore, as plantações, têm vida e tem uma certa consciência sim. Porque se você tratar mal, elas murcham, elas entristecem, elas não geram vida. Se tratar bem, elas geram vida. O ar muda. É uma certa consciência, só que não é como a consciência dos animais. Os animais têm uma consciência superior ao das árvores. E eles trabalham junto com os homens para agradecer a Deus, a favor de Deus. Entendeu? Os animais não geram frutos como as árvores, mas eles geram outros tipos de trabalho junto com o homem para louvarem a Deus. Mas o animal, ele não tem consciência que tem consciência. Ele tem consciência, mas ele não sabe disso. Ele não tem essa inteligência. Agora o homem, ele tem consciência que tem consciência e ele é superior a toda essa criação e ele tem que cuidar de todo esse jardim para louvarem a Deus. Entenderam? Então, o sol e a lua têm consciência e eles se comprometeram um dia com o Senhor. E no livro de Enoque, lá já no capítulo 1, fala disso. Está repreendendo o homem, repreendendo Satanás, repreendendo o anticristo, usando o sol e a lua, dizendo que eles se comprometeram em um juramento com Deus e eles não transgridem a sua lei. Aí fala, ao passo que tu, que não pode andar sobre a terra porque o sol te queima, você transgride os mandamentos de Deus todo dia, pelo que não és eterno, não és divino. Aí está repreendendo todos os ímpios, mandando um recado para o diabo e para o anticristo. Como eu sei disso? Leia contexto. É magnífica as instruções que estão em Enoque. E aí você continua lendo Enoque e Deus vai falar muito mais coisas sobre o sol e sobre a lua. Agora vamos ver se o salmista tinha noção disso. Eu escolhi um salmo para a gente ler. Você já conhece, é o Salmo 148, você vai lembrar enquanto eu estiver lendo, mas você nunca mais vai ler esse salmo da mesma maneira. E quando você estiver em algum lugar e alguém ler esse salmo, você nunca vai se esquecer do que você está ouvindo agora. Olha só. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos. Até aqui tudo bem. Anjos têm consciência, que têm consciência, são elevados e etc. Louvai todas as suas legiões celestes. Tudo certo. Louvai o sol e a lua. Como? Eles não têm consciência. Aspas. É uma parábola. Tá, é uma parábola sem instrução nenhuma. Porque isso jamais poderia acontecer se você não souber de onde que o salmista está tirando essas instruções. E como que isso acontece na prática. Então louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Até as estrelas têm consciência e têm nome. E grande a revelação que está nas estrelas do céu, fora tudo aquilo que você já conhece. Eu vou continuar esse vídeo em outro dia, falando da consciência na parte das estrelas. Hoje nós estamos falando do sol e da lua. E não tudo, falar alguma porção da revelação. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Por que Deus deixou águas acima do firmamento? Era só para o dilúvio? Não.
Mas era para o dilúvio, porque abriu as comportas do céu. Aí você não sabe que comportas é essa. O livro de Enoque explica. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente, 3 ao oriente. E ele fala que são coisas magníficas. Das portas saem geadas, neve, granizo, chuva, ventos, para castigo ou para bênção. Porque tudo é para bênção e para castigo também, né? Assim como o sol é usado para bênção e para castigo. Então, tudo isso vai louvar a Deus, porque cada uma dessas criações tem a sua consciência. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos, todos os abismos, fogo e saraiva, neve, vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra. Esse verso 8 é exatamente o que está no livro de Enoque. Montes e todos os seus outeiros, árvores frutíferas e todos os seus cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os seus povos, príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Quem é o povo que lhe é chegado? Os filhos de Israel. Está falando da igreja. E aqui está falando, está explicando tudo. Era só você entender que essa criação, todos esses seres, têm a sua consciência. O sol não é algo morto que fica obedecendo uma lei de Deus. Como? Será que tem um anjo empurrando o sol? Não, não é assim. Então o sol tem a sua consciência para ele exercer o seu trabalho. Senão teria que um anjo ficar segurando o sol. Tem portas, tem 12 portas para o sol e para a lua também. 6 de um lado, 6 do outro. E é por esses portões que eles caminham. Ou seja, o sol não fica parado e o universo girando ao torno desse Deus. Não é assim. O sol faz a sua movimentação sobre a terra, com a sua consciência de que eles, o sol e a lua, devem trabalhar juntos. O sol é o rei, a lua é a rainha. E eles saem um após o outro e eles nunca param. Quando que eles vão descansar? Eles não descansam. O descanso deles é louvarem a Deus. Ou seja, eles têm consciência de agradecimento. Olha que criação linda. Olha que maneira linda de se olhar para a criação. Compara o que eu estou falando com o que você aprendeu na ciência. Você não está recebendo o conhecimento cétuplo da criação de Deus? O que é mais glorioso? O mundo bagunçado que os filmes mostram? Que Albert Einstein mostrou? Ou que a Bíblia está falando? Do que você vai se envergonhar? Do que está escrito ou do que não está escrito, mas você quer fazer o que não está escrito, fazer concordar com o que está escrito só para não entristecer a ciência? Você não tem que temer entristecer a ciência e os senhores do mundo. Você tem que temer entristecer a Deus. E não é só o livro de Enoque que nos ajuda a fazer isso. A palavra de Deus no todo nos ajuda. Porque eu preciso de todos os textos. Aí vocês vão encontrar, para resumir o vídeo, Jonas 1, verso 17, vai aparecer aí na tela. Jonas 1, verso 17, Jonas 2, do 1 ao 3, e o verso 10, Deus falando com o peixe, para ele pegar Jonas e para ele cuspir Jonas. Como é que um peixe vai obedecer a Deus? É um peixe enorme, porque Jonas ficou preso no ventre desse peixe por 3 dias. Irmãos, Deus fala com os animais. Em 2 Reis 2, verso 23 e 24, você vai ver que quando estavam tirando sarro do profeta, e se eu não me engano é Eliseu, como eu não vou ler aqui, eu estou puxando de cabeça do que eu já li. Eliseu, vão vir 2 ursas e matar 43 homens. Quem que mandou essa ursa matar esses zombadores do profeta, chamando ele de careca? Vocês vão ver em Isaías 11, do verso 6 ao 10, junto com Oséias 2, a partir do verso 18,
Deus fazendo uma nova aliança com a sua criação. E essa nova aliança, você tem que entender. Deus está falando que Ele está fazendo aliança com as bestas feras da terra, com os animais. Ele está tirando a guerra da terra. Ou seja, nenhum animal vai matar o outro mais. Isso é muito bonito. E nenhum animal vai se levantar contra o homem. Agora, quer dizer que eles não vão morrer mais? Vão. Eles não vão ter vida eterna ainda, mas terão. Só que alguns dos animais ainda serão mortos para glorificarem a vida de Deus. É a questão lá do templo de Ezequiel e dos sacrifícios pela consciência, pelos pecados das nações que estarão ainda precisando de aprender tanto as coisas da antiga aliança como da nova aliança, e também para Deus dar o seu pagamento aos sacerdotes rebaixados. Aqueles que só vão acreditar no Filho de Deus quando olhar, quando virem com seus próprios olhos. Então, por isso que é o templo de Ezequiel. É para vergonha. A Nova Jerusalém não é para vergonha de ninguém, é para glória total. O templo de Ezequiel foi falado que é para vergonha. Entendeu? No templo de Ezequiel, Deus fala que o santuário dele estará lá no meio do templo. Na Nova Jerusalém, João olhou e falou: nela não vi santuário. As portas do templo de Ezequiel, embora ele seja quadrado, ele não é quadriangular. Ele é apenas quadrado. Tem 3 portas de cada lado, como na Nova Jerusalém, só que o nome das tribos não coincide com o nome das tribos da Nova Jerusalém. Nas portas do templo de Ezequiel não tem anjos, nas portas da Nova Jerusalém tem. As medidas não coincidem, as leis não coincidem, o tempo não coincide. Ou seja, o templo de Ezequiel não foi usado como uma parábola para falar da Nova Jerusalém. Não precisa disso. São tempos diferentes, leis diferentes, e são leis necessárias em ambos os casos. Aí você vai ver Deus restaurando a aliança com os animais, sim. E precisa ler Oséias 2, né, para vocês entenderem isso. Eu só toquei nos animais para vocês entenderem, né, a glória desse tempo e a glória de um tempo futuro. Deus fez aliança com os animais, com os filhos de Noé, que faria toda essa população que nós vemos hoje, e com os animais que existem até hoje. Deus fez aliança com eles. Só que ali, nessa aliança, Deus permitiu que os filhos dos homens matassem os animais, e eles poderiam comer os animais. Não era assim antes. Nenhum homem poderia comer carne de animal. Depois de Noé, pode. Não seria mais pecado. Antes seria. Por isso que os gigantes que começaram a se levantar contra as aves, contra os animais, para comer e até querer comer os homens, porque nada poderia cessar a fome daqueles gigantes, foi considerado grande pecado pelo Senhor. Então Deus fez uma aliança com Noé e com seus filhos, em Gênesis 9, e vai renovar essa aliança quando Jesus voltar. Entendeu? A glória vai aumentar. E depois, quando o Pai vier, vai ter uma nova aliança, onde não terá mais morte, mas ainda terão os animais. Será uma coisa muito linda. Eu chego até a pensar se alguns dos animais não falarão, não entenderão palavras. Eu chego até a pensar nisso, mas isso é apenas uma teoria, eu não tenho textos para apresentar. E o que mais nós podemos ver? Que os animais, eles têm uma consciência, e eles tinham uma consciência, né? Muito elevada, alguns deles. Por exemplo, a serpente lá no Éden, ela é literal ou não? Porque lá em Apocalipse 12 fala que o dragão, Satanás, o diabo, a antiga serpente, é o sedutor do mundo inteiro. Então está revelando que o diabo era a serpente. Mas presta atenção. Diz em Gênesis que a serpente era a mais astuta de todos os animais. Ou seja, não é que tudo aquilo era uma parábola e a serpente na verdade não era um animal e era o próprio diabo. Não é isso que a Escritura está dizendo. É literal e espiritual juntos. Não podemos nos confundir. Você acredita que tem pastores que acreditam que tudo aquilo que está em Gênesis é uma parábola? Vocês acreditam nisso? Tem tantas teorias diabólicas que vocês ficariam assustados se vocês soubessem. Algumas vocês até conhecem, que eu combati aqui no meu canal. Aquele lixo que Neemias Gomes e Samuel Benini pregam. Eu não sei como tem gente que consegue ter comunhão com as pestes dessa. Dá até vergonha de falar aqui, eu nem vou falar para não estragar o vídeo.
mas é tanto lixo podre que eu duvido que esses homens vão passar quando Jesus voltar, se eles vão conseguir passar, ter ressurreição de vida. Talvez lá no trono branco ainda serão reprovados, porque são pestes no meio da terra. Agora, Gênesis está falando que a serpente, ela era a mais astuta de todos os animais. Mas Apocalipse está revelando que era o dragão. E aí? E para piorar mais as coisas ainda, o livro de Enoque, você não vai ver que era o próprio diabo na serpente. Era um dos príncipes do diabo, mas a comando dele. Tem que ter mente aguçada, sabe? Para você entender, penetrar em todas essas coisas e não ir para caminhos tenebrosos, mas entender o que o Senhor está querendo mostrar, porque o Senhor fala de maneira profunda na sua palavra. Então, era um mau animal. Fato. Como que o diabo conseguiu usar esse animal? Ele entrou nesse animal. É possível isso? Se não fosse possível, você teria que imaginar que a serpente então não existia. Era o próprio diabo. Teria que imaginar isso. E a palavra fala que não. Gênesis fala que ela era um animal. E um dos mais astutos. E o animal o diabo, um dos ministros de Satanás, escolheu a serpente. Ou seja, ela conseguiu fazer com que a serpente falasse. Será que a serpente falava antes? A gente não vê Eva estranhando que uma serpente estava falando? Não sei. Se não falava, passou a falar. Ou seja, por um lado, nós vemos que Deus tem poder de dar voz humana a um animal. Deus repreendeu Balaão com um animal, com voz humana. Fez um animal falar. O diabo também poderia. Ele fez isso daí lá em Gênesis. Se a serpente não falava, fez falar. Acontece que a escritura ficou ali em enigma. Eva não ficou assustada com uma serpente falando, não é? Mas ela falou. E era um animal. Só que um espírito estava incorporado nela. Entendeu? Ela se permitiu. Se Deus está castigando a serpente, presta atenção, irmãos. Ele não está castigando só o diabo na sentença que ele está dando. Assim como ele não castigou só Adão e Eva. Ele castigou toda a humanidade. Mas quando ele deu um castigo para a serpente, é claro que ele está falando que o filho da mulher, o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente, vai ter inimizade entre as descendências. É claro que esse ponto é espiritual, óbvio. Mas será que não tinha repreensão para o animal literal? Você vê uma serpente voando ou andando hoje? Você não vê. Então Deus castigou realmente um animal literal. É o único animal que recebeu um castigo de Deus. O único, a serpente. Por isso que ela foi usada como símbolo de maldição. E é uma maldição. Quem é que quer ter uma serpente em casa? Ou que quer brincar com uma serpente? Não será assim no milênio. Entendeu? A serpente era o animal mais astuto, de mais consciência. E ela não se rastejava. Ou ela andava, ou ela até voava. Mas como a gente vê que ela é um animal da terra e não do céu, ela não saiu das águas, então eu acredito que ela andava. Mas Deus castigou ela. Compreenderam? Isso que o Senhor está querendo transmitir para a gente. Ou seja, animais têm consciências muito mais elevadas do que você imagina. Entendeu? Para vocês entenderem que Gênesis não é só espiritual e nem só literal. A palavra está nos mostrando isso. Agora, se vocês compreenderam tudo que eu estou falando, vocês, quando olharem para o sol, para a lua, para toda a criação, pensa nisso. Tudo isso tem uma consciência do Senhor e que vai ser restaurada no milênio. É uma coisa muito linda. Você não vai olhar só o pôr do sol e o nascer do sol e apenas ver a beleza que eles refletem sobre a terra, porque é tudo muito bonito quando o sol está se pondo e nascendo, né? O ângulo que ele emite luz sobre a criação e contorna as coisas, fica uma imagem bonita. Você não vai olhar apenas isso, você vai ver que eles estão obedecendo leis do Senhor, leis que eles têm que obedecer conscientemente, e eles louvam a Deus. Aí você volta, vai ler Enoque 1 e Enoque 2 agora, escuta
hoje mesmo na sua casa, Enoque 1 e Enoque 2, e percebam como Deus está usando o sol e a lua como testemunhas fiéis contra Satanás, os seus anjos, contra os ímpios e contra o anticristo. Lá em Enoque 1 e Enoque 2. Olha que coisa linda. Por isso que mesmo na eternidade, ainda vão existir sol e lua, com a glória maior, mais elevada, e como recompensa deles sempre terem obedecido a Deus e nunca transgredido a sua lei. E Deus vai chegar um momento que ele vai ter que ferir o sol e a lua, mas para castigar os homens, entendeu? Porque o sol tem a sua glória, ele está acostumado com aquela glória, a lua também, e quando Deus diminui isso deles é como uma ferida, para castigar os homens. Mas isso acontece até com os filhos de Deus. Quando Deus quer castigar uma nação, os filhos de Deus que estão nessa nação sofrem as consequências do castigo. Muitos sofrem. Paulo fala em Romanos 8 que toda a criação geme. Assim como nós, ele fala, nós, as primícias da criação de Deus, também gememos. Mas toda a criação geme. Mas não é porque nós somos as primícias que nós não gememos. Nós também gememos. Até que seja restaurado a glória dos filhos de Deus. Da onde Paulo está tirando todas essas coisas, irmãos? De Enoque e dos profetas. Não é lindo isso? O que está acontecendo na sua mente agora? O nível de conhecimento de toda a criação de Deus está aumentando e vai aumentando até chegar no ponto cétuplo. E aí, quando chegar nesse ponto, pode ter certeza, as testemunhas estarão na terra já falando grandes, profetizando e falando grandes coisas, desmentindo todas as obras do diabo. Porque quando nós conhecemos as obras das mãos do Senhor, nós santificamos o nome do Senhor. Está escrito em Isaías: quando eles virem as obras das minhas mãos, santificarão o meu nome. E se nós olharmos para as obras das mãos de Deus, tendo conhecimento cétuplo, também vamos santificar o nome do Senhor de maneira cétupla. Compreenderam? Não é muito bonito isso? Então eu queria que vocês deixassem os seus comentários para eu ler. Com certeza vocês vão ficar muito felizes de escutarem Enoque agora e terem esses pontos desbloqueados, porque vai dar gosto de ouvir. E não só Enoque, olha só para o Salmo 148. Ainda assim, dá para a gente ler os Salmos com muito mais revelação, mas para isso precisaria entrar em partes proféticas, para falar dos sacrifícios do Senhor. Mas não tem como fazer tudo num vídeo, né? Então é isso daí, irmãos. Obrigado por ter assistido até aqui. Meditem nisso, deixem os comentários e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom? Então é isso daí. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.